Doutora Denise Albano, tem uma notícia que envolve um representante do Ministério Público que atua na comarca de Picos, Maurício Verdejo. Como é que um caso desse se insere nesse contexto? É uma situação muito vexaminosa para a institucionalidade no Brasil. Veja que o Ministério Público tem, por determinação, incumbência constitucional, o dever, a obrigação de velar pelo estrito respeito às leis do país. É o Ministério Público, o titular, é quem pode processar criminalmente alguém, é ao Ministério Público que cabe a defesa dos chamados direitos difusos da coletividade, a proteção ao patrimônio público, a defesa do meio ambiente. E você encontrar um membro do Ministério Público envolvido em um escândalo dessa magnitude, envolvendo o que parece ser, as evidências apontam, a prática do crime de concussão. E aí, me permita só um breve esclarecimento, Erivan, quem nos acompanha. Como professora de Direito Penal, Processual Penal, o crime de concussão é até mais grave, mais reprovável do que o crime de corrupção do agente público, do servidor público. Porque no crime de corrupção, você aceita, você solicita ou você recebe uma vantagem indevida, se aproveitando do cargo que ocupa, em benefício próprio de terceiro, você recebe uma vantagem indevida, que pode ser em dinheiro ou algum outro benefício, uma viagem ao exterior, um carro, enfim, geralmente em dinheiro. Já o crime de concussão, em vez de você solicitar, aceitar, receber ou mesmo sinalizar que de fato aceita a oferta de propina, no crime de concussão você exige, ou seja, você tendo poder para aplicar uma multa, iniciar um procedimento de investigação contra alguém, você exige uma vantagem indevida. Então você como que ameaça um cidadão, uma cidadã, e não importa se essa pessoa é culpada ou não, você exige uma vantagem indevida, insinuando ou dizendo expressamente, como parece ser o caso, que se não for pago o que se cobra, essa pessoa irá sofrer uma perseguição por esse agente público, quer por meio de um procedimento de investigação, por meio da aplicação de uma multa, por meio de uma autuação. E as evidências, fotos, vídeos circularam nas redes sociais, de fato são muito robustas contra esse membro do Ministério Público do Estado do Piauí. O exemplo que vem de cima é o pior possível e parece que vamos voltar a ter com uma frequência maior escândalos dessa natureza, o que é absolutamente lamentável, mas também repudiável. Pois é, doutora Denise, a informação é que a estatística mostra que acontece no Brasil atualmente, são registrados pelo menos 4 casos de corrupção por dia. A propósito desse membro aí, do Maurício Verdejo, nós temos aqui inclusive uma imagem dele, aí está, esse é o Maurício Verdejo. Tem outras imagens que são muito chocantes também, como essa aqui, né, do dinheiro que a Polícia Federal apreendeu no apartamento do membro do Ministério Público do Estado do Piauí. E tem uma outra imagem aqui que praticamente reproduz a mesma coisa, os maços de dinheiro, mas de um outro ângulo. Essa imagem aí também. Essas imagens elas são muito fortes e também, de certo modo, representam uma espécie de agressão para os brasileiros que vivem ralando, que vivem trabalhando, pagando impostos, dando um duro danado para tentar viver com o mínimo de dignidade possível. Com certeza, Erivan. Essa imagem remonta também a uma outra de um passado não tão distante,
em que um ex-ministro de Lula, político baiano, foi encontrado em apartamento sob seu controle, que ele utilizava, malas e malas com milhões de dinheiro vivo, e era um ex-ministro de Lula, um conhecido político baiano. Então, é essa situação que parece voltar ao Brasil. Aqui em Sergipe também repercutiu muito. Na região de Feira de Santana foi encontrado um dirigente partidário, presidente do diretório ou municipal ou estadual do Partido Republicanos em Sergipe, com uma mala com R$500 mil. Alguns veículos dizem se tratar de R$500 mil, outros dizem que não, é bem mais do que isso, alguns milhões em dinheiro vivo. E o que se especulou, circulou aqui nas redes sociais, é que se tratava de dinheiro em espécie para ser usado na campanha eleitoral deste ano. São escândalos aí que ocorrem no Piauí, aqui, Sergipe, Bahia, e parece que a farra da corrupção, da malversação de recursos públicos, lamentavelmente, do que parece ser uma campanha eleitoral marcada pela compra de votos, parece ser uma realidade que volta com força aqui no Brasil. Mas, como diz o atual vice-presidente, parceiro do Lula, quando, depois de quebrar o país, Lula quis voltar à cena do crime, eu diria que não é surpresa a gente se deparar com notícias desse tipo. Deve ter alguma coisa também a ver com o próprio Estado, né? Tem um empresário envolvido nesse escândalo protagonizado por esse membro do Ministério Público. Geralmente, o que nós temos é exatamente essa situação. Eu sei que há as honrosas exceções, membros do Ministério Público que procuram, de fato, prestar um serviço honrado, cumprir sua missão constitucional com brio, mas eu diria que, infelizmente, nós temos aí um grau de deterioração da rigidez das nossas instituições que é cada vez mais destacado, é cada vez mais realçado. Quando nos deparamos com uma situação em que um membro do Ministério Público se sente absolutamente à vontade para coagir, para forçar um empresário a pagar propina, certamente uma espécie de sensação de impunidade é uma das razões que movimentam esse agente público para uma empreitada dessa natureza. Se no Brasil a situação é grave, eu diria que no Nordeste, mais particularmente no Piauí, a promiscuidade entre instituições públicas e o setor empresarial, que muitas vezes, por conveniência ou por coação, se sujeitam a situações como essa, é algo a que a gente deve permanecer atento, principalmente no ano eleitoral. Será que nós, eleitores, vamos continuar a compactuar com esse estado de coisas, com essa situação tão degradante da política? Eu não conheço o empresário, também não conheço o membro do Ministério Público. Quando somos servidores públicos, a nossa privacidade ela é diferente do cidadão comum. Então, na medida em que estamos a exercer uma função pública, como é meu caso como professora de uma instituição federal de ensino, como é o caso desse membro do Ministério Público, o chamado direito à imagem, à privacidade, ele é mais reduzido, ele é mais mitigado, porque no exercício das nossas funções, e veja que o que ocorreu está diretamente atrelado a uma das funções do Ministério Público, que é coordenar ou até presidir investigação e até acusar formalmente, apresentar uma denúncia criminal contra alguém. É claro que essa exposição ela não é ilegal, ela não é inconstitucional, porque o superior interesse público
prevalece sobre o direito à privacidade, à preservação da imagem desse servidor público. Então, ninguém aqui está violando direitos fundamentais desse agente público, porque membro do Ministério Público, ainda que se reconheça a sua autoridade, é servidor público. Temos essa situação em que é louvável, eu não conheço o empresário, mas é louvável sua coragem. Quer tenha algum nível de culpa, quer seja um inocente que está sendo coagido, é louvável a coragem de um empresário, com todo o risco que corre de não dar em nada, de termos instituições do sistema de justiça com um certo nível de corrupção, de degradação moral nessas instituições, de se sujeitar a revelar o que ocorreu, que estava sendo extorquido, vítima de concussão, como eu expliquei, e procurou o Ministério Público, procurou a Polícia Federal, e graças a essa sua coragem, esse caso veio à tona. Talvez existam outros que estão aí, como se diz, fora do alcance público.